Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E para falar comigo aqui hoje, eu conto com a presença do Vinícius Pavei, que é CTO na AskSuite. Tudo bom aí, Vinícius? Tudo certo. Boa noite aí, Evandro. Tudo certo com você também por aí? Tudo tranquilo. Vamos lá, numa noite aí de sexta-feira, vamos fazer a gravação aí do episódio. Acho que para a gente começar aqui, seria legal tu falar um pouco pro pessoal que está ouvindo, o que é a AskSuite, qual que é o negócio, porque eu não sei se todo mundo conhece, e eu acho que é legal dar esse contexto primeiro aí, e aí na sequência, já quiser já mandar também um pouco sobre ti e tal, já é legal. Bom, vamos lá então. A AskSuite, ela é uma startup aqui de Florianópolis, ela começou tem mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, e nós somos uma plataforma de omnichannel para hotéis, resorts, parques e pousadas no Brasil e no mundo. Então, nós somos basicamente uma plataforma com chatbot inteligente, onde centralizamos todos os canais de atendimento de um hotel, no site, no Facebook, no WhatsApp, tudo isso dentro de uma plataforma e também com inteligência artificial, com uma série de tecnologias, A gente tem hoje aproximadamente mais ou menos uns 1.300 clientes, tanto no Brasil quanto fora, Então, assim, essa mais ou menos o track record aí da AskSuite. E sobre mim, eu sou formado em Sistemas de Informação pela UFSC aqui e tenho trabalhado aí trabalhei primeiro numa empresa, depois eu trabalhei mais de 6 anos com uma fábrica de software, que eu empreendia, e agora aí como CTO da AskSuite, tocando parte do produto aí, e tecnologia. Legal, cara, maravilha. E indo assim já direto ao ponto, hoje o episódio é para a gente falar sobre o case da AskSuite, sobre serverless na AskSuite. E tem bastante pergunta, bastante curiosidade. Eu particularmente gosto de fazer episódios de case porque é sempre um aprendizado bem grande para mim, e aposto que para todo mundo que está ouvindo também, entender e materializar um pouco como é que no dia a dia, na realidade, as coisas acontecem, funcionam. Então isso é bem legal. Então, indo assim ao ponto, tu comentou, que o AskSuite basicamente é um produto que é um chatbot inteligente e tal. Como é que é esse back-end, Ele é todo serverless? Conta um pouquinho para nós aí da arquitetura dele, como é que tá montado aí. Bom, então assim, quando a gente começou lá em 2017, finalzinho de 2017 para 2018, ainda o serverless não estava tão claro assim, e basicamente o que a gente fez foi uma construção de microserviços. Então a gente tem uma API principal, onde é o único ponto de contato com o banco, e todos os outros robôs e serviços e outros serviços específicos, por exemplo, então a gente tem uma API central, e o robô do site, o robô do Facebook, o robô do WhatsApp, todos esses robôs, eles estão em microserviços separados que comunicam com essa API. Então, nesse ponto específico, a gente não utiliza serverless assim, nesse principal ponto, assim, na arquitetura principal, mas aí depois a outra grande parte é onde a gente traz o serverless. Massa, cara. E qual que foi o principal problema, assim, que vocês se depararam, assim, na AskSuite, e que fizeram vocês optar, por uma arquitetura serverless, ou fazer parte, da aplicação de vocês com serverless? O que vocês se depararam e que quiseram escolher? E também como que chegaram, na questão de usar serverless, e não outro tipo de abordagem? Bom, então foi um momento muito dolorido da nossa escalada aí da AskSuite. Foi onde o nosso robô ele faz busca em tempo real nos sites dos hotéis para buscar o preço. Qual que é o preço atual, Então, assim, só para todo mundo entender, a gente tem na hotelaria, você faz reserva, normalmente todo mundo conhece o Booking, hotels.com. Esses são, a gente chama de OTAs, que é as agências online de viagens.
Mas, porém, eles cobram mais ou menos 13% a 20% de comissão em cima do hotel. Então, por que o hotel é bom? O hotel é bom fazer reserva direta. Então, cada hotel normalmente tem um sistema para fazer as reservas diretas. Então, o nosso robô vai em tempo real, busca essa informação lá nesse motor e disponibiliza para o viajante ali na conversa, seja no WhatsApp, no Facebook ou no site mesmo. Então, a gente faz essa busca em tempo real. Só que muitos desses motores de reservas que a gente chama, eles não são assim a melhor tecnologia do mundo, e a gente, para fazer um scrapping nessas páginas, a gente precisa abrir um navegador, abrir um Chrome. E a gente estava abrindo, construindo, pegando uma máquina, por exemplo, na Amazon, e fazendo o serviço lá, que abre o navegador em paralelo, fazendo todo esse tipo de busca. E, cara, a gente já estava com uma máquina C5X Large, ou seja, ela estava absurda, e quando eu abria mais de 10 navegadores, ela travava. E eu estava assim, meio perdido, né? O que eu ia resolver? E aí eu fui numa palestra, né? Já duas pessoas que já foram entrevistadas aqui por você, que isso é bem legal, o Marcelo e o Leonardo. E o Leonardo, isso, que eles já foram entrevistados aqui, e eles falaram sobre a arquitetura gigantesca que eles criaram de serverless. No final da palestra deles, eu disse assim, cara, vou perguntar para eles se dá para resolver com o meu problema dos meus crawlers com serverless. E eles falaram assim, cara, com certeza, se precisar de ajuda, estão aqui. Nossa, eu saí de lá, vim correndo para casa e comecei a implementar. Aí, como diz o outro, foi paixão à primeira vista, né? A gente conseguiu escalar essa utilização do serverless com o Lambda na AWS. E aí, cara, a partir daí foi um open mind, assim, a gente começou a enxergar com outros olhos o serverless. Legal, essa parte de crawlers, eu vejo bastante aplicação, né? O próprio Marcelo, o Leonardo trouxeram aqui esses relatos, né? Acho que é bem legal, e para vocês aí encaixou também muito bem, né? E assim, então, para começar a entender um pouquinho melhor também no detalhe aí, como é que está montado, né, a arquitetura serverless de vocês, e para o pessoal também entender. Então ali, né, eu tenho as interfaces, né, eu posso falar com o bot ali pelo site do hotel ou pelo WhatsApp, né, tem diversas interfaces. Isso. Aí. Quando eu faço esse contato, como é que isso toca a arquitetura serverless? Já é uma função ali que já recebe isso? Como é que está essa arquitetura serverless do ponto de vista assim, da conversação ali, de quando eu questiono alguma coisa para o bot? Então, quando você questiona para o bot, né, a gente chama um serviço que passa todos os dados que o viajante... a gente padronizou essa chamada, né? Então, o cara passa todos os dados ali, número de adultos, crianças, data de entrada, data de saída, moeda e tudo mais. E nesse momento, a gente chama uma função Lambda que retorna essa informação em tempo real. Então, basicamente, eu chamo uma função para cada motor de reserva diferente que eu tenho configurado. Hoje, basicamente, a gente tem mais de 60 crawlers diferentes na nossa plataforma, né? Então, como a gente padronizou tanto a entrada de dados quanto a saída de dados, eu consigo fazer isso de uma forma bem escalável. Então, digamos que quase a cada semana a gente está integrando um novo motor de reservas no nosso robô. Massa. E como é que, só para eu entender também um pouco melhor, assim, cada hotel então é uma função? Como é que isso acontece por baixo dos panos? E se é mais de uma, vocês orquestram também isso de alguma forma, usando step functions ou algum outro recurso da cloud, né? Que vocês usam a AWS também lá, né? Isso, a gente é todo amarrado na AWS, assim, aquelas escolhas para sempre, sabe? Então, faz parte. Esse inclusive é um tema que
que eu devo trazer pro podcast, que é sobre vendor lock-in, né? Que dá uma discussão infinita, né? De se vale a pena, se não vale. É uma discussão infinita, vai ser divertido quando fizer esse episódio. Vai ser divertido. Acho que tem que trazer uns 3, 4 para discutir junto, para pensar sobre isso. Vai ser legal. Só pra gente se degladiar, pra ser divertido. Vai ser legal. Voltando à sua pergunta, a gente faz uma função Lambda para cada sistema que a gente integra. Então, eu posso ter 10 hotéis que usam o mesmo sistema. Então, eu só passo uma função e eu só passo um parâmetro. Busca nessa URL desse hotel. Então, ele é dinâmico, né? Então, eu faço uma integração por sistema. Então, hoje a gente é integrado com 60 sistemas de hotéis, né? Então, de reservas. Então, é um trabalho bem interessante em cima disso. A gente não faz hoje nenhum uso de step functions. A gente faz, basicamente, request response, digamos assim. Porém, a gente faz algumas... o Lambda nos permitiu também algumas questões que a gente não conseguiria fazer se fosse de outra forma. Que é quando a gente faz essa busca lá no site do hotel e ele não encontra uma disponibilidade, por exemplo, eu não tenho, para a semana que vem, eu não tenho disponibilidade. Eu chamo uma função Lambda que dispara ao mesmo tempo, né, em paralelo, 6 outras funções Lambda para calcular se eu consigo datas antes ou depois do que o viajante está pedindo. Então, isso orquestrado de maneira simples, com código JavaScript, mas que de outras formas seria muito difícil escalar isso. Legal, porque tu precisa de uma resposta rápida, né? Então, tu precisa escalar isso, né? E com serverless tu ganhou isso, né? Então, é bem legal, né? Esse resultado aí é bem interessante mesmo. E... Sim, a escala é infinita nesse sentido, né? A gente, no final do ano, só para você ter uma noção, a gente dobra o volume de atendimentos em 2 dias. Então, assim, um dia eu faço, sei lá, 20 mil, no outro eu faço 50, assim, sem motivo nenhum. Então, não aumentei cliente, não fiz nada, é só pela demanda mesmo. Então, e a gente escala, até aquela surpresa, assim, nossa, dobrou o número de atendimentos e não precisei fazer nada. Então, isso é muito legal. Massa, cara, isso é bem legal, né? Que tu, com o mesmo time, sem se preocupar com muita coisa, né? Claro, tem a questão de monitoramento, né? Garantir que está tudo funcionando, mas tu não precisa tomar nenhuma ação, né? Para conseguir receber essa carga a mais, né? Que vem inesperada, digamos assim, né? Legal. Exatamente. E de serverless, assim, tu comentou, né? Então, que tem as funções, vocês têm mais algum serviço serverless também? Por exemplo, essa função, por exemplo, armazena alguma coisa num banco NoSQL, ele toca algum outro serviço também que é serverless, ou basicamente ele faz essa conexão com o sistema lá para buscar os dados e já retorna em tempo real? Como é que vocês estão montados aí? Nessas buscas aí são buscas stateless, eu faço a busca e retorno. Porém, a gente tem um outro serviço que a gente trabalha com serverless, que a gente traqueia todas as visitas nos sites dos clientes. Então eu tenho, por exemplo, 100 mil, 200 mil page views no site dos clientes. E a gente consegue, com o banco Redis, segurar, armazenar essas visitas e de tempos em tempos eu faço uma coleta para colocar ela no meu banco de dados. Então, assim, eu utilizo o serverless de outras formas também, que não só para crawler. Bom, a gente teve uma pequena interrupção aí, né? Uma queda de internet proposital, né? Minha filha de 1 ano e 8 desligando a internet, deu um pouquinho de diversão aí na gravação. Essa foi boa. Um pouco de emoção para a gravação aí. Mas, então conta pra gente aí, né? A gente entrando um pouquinho em cada parte, né? Tu contou já de forma macro como é que é o sistema, como que o serverless, né, tá encaixado nisso. Que stacks assim de tecnologia vocês usam assim para desenvolver serverless especialmente, mas também
da arquitetura toda de vocês, para a gente ter um contexto aí. Bom, na época, né, que a gente começou a AskSwitch, eu trabalhava com um framework de Java, chama Play Framework, que basicamente um Rails para Java, assim. Então, o nosso back-end lá que comunica com o banco de dados, ele é Java, mas todos os outros serviços, o resto todo é JavaScript com Node, e todos os sistemas serverless são feitos com JavaScript. Então, a gente trabalha tudo com JavaScript. E para desenvolver as functions, né, a gente utiliza o Serverless Framework desde o começo, assim. Então isso facilitou bastante o nosso desenvolvimento no começo de serverless e tudo mais. Então, basicamente é isso que a gente utiliza. Só por curiosidade, no front-end a gente utiliza Angular e React. Então, nas outras lógicas, robôs, tudo mais, e tudo em Node. Legal, tu até falou do Serverless Framework, era uma coisa que eu ia perguntar, né, se vocês faziam isso no braço ou se utilizavam algum framework para subir, né, acho que é bem legal o Serverless Framework, hoje atende muito bem, especialmente a AWS, né, eles têm já muitos plugins e isso funciona bem legal, né, e aí vocês trabalham... Sim, funciona muito bem, é muito fácil de subir. E a gente só, nesse ponto, a gente bota antes um pipeline, né, no Bitbucket Pipeline, para que ele suba na AWS, né, não seja da nossa máquina, para não ter que compartilhar credencial, essas coisas todas. Então a gente configura um pipeline e na hora que dá o push na master, tá tudo lá em produção. Legal, isso até era um ponto que também tinha para perguntar, porque eu vejo que em algumas empresas ainda não se tem, né, quem trabalha com serverless, geralmente com quem tem menos funções assim, acabam fazendo deploy às vezes da própria máquina e tal, né, eu ia perguntar mesmo se tem algum pipeline legal que já está tudo automatizado, então, essa subida, né. Eu ia te perguntar do ponto de vista assim de tempo de desenvolvimento e testes locais, assim, como que vocês trabalham, né? Se vocês têm algum ambiente também na AWS que vocês fazem os deploys ali das funções ou se testa local, como é que isso está montado? A gente, das funções, normalmente as principais funções, né, a gente... eu citei 2 casos de uso de serverless, mas a gente tem um caso muito core que a gente utiliza, que é para o processamento de linguagem natural. Nosso robô, então, se você manda uma pergunta, qual o valor da diária, quanto custa uma diária para 2 pessoas, posso levar meu cachorro, tem fogão, todo tipo de pergunta que o viajante pode fazer, a gente tem uma function serverless que trata isso. Então a gente centraliza tudo nela, né, para ser alta disponibilidade e ter todas as garantias que o serverless dá. Nesse tipo de teste, a gente faz tudo teste unitário. Então a gente faz testes unitários antes de subir para garantir que as functions estão todas rodando. E quando a gente precisa de teste mais local, a gente faz testes locais mesmo, aí utilizando o plugin Serverless Offline, que a gente consegue simular o ambiente de serverless na nossa própria máquina, né? A gente não cria um ambiente separado para testes de serverless hoje. Legal, vocês simulam, né, o ambiente local. É interessante, eu não tinha ainda conversado com alguém que utilizava isso em produção, né? Produção, né, com sistemas, né, produtivos, né, com serverless offline, né? Os que eu tinha conversado já até então. A maioria usa local stack, né, para fazer isso. Legal. Sim. Aí um cenário novo, né? E aí do ponto de vista de código de vocês, né? Então tu comentou ali que tem, né, essas lambdas, né, que conversam com sistemas específicos e tem algumas outras lambdas. Como é que vocês também organizam o código disso, né? Em repositórios mais especificamente, né? Vocês têm um único repositório que tem todas as lambdas, divide por contexto. Como é que foi essa decisão aí de você? Isso, a nossa decisão foi em criar um repositório para cada contexto. Então, por exemplo, a gente tem um repositório que é o Lambda Crawler, que a gente chama aqui, e ele tem, sei lá, 60 funções.
Então, que são os crawlers. Cada função é um crawler. Então, a gente tem um repositório com tudo isso. Quando a gente trata de NLP, de processamento de linguagem, a gente tem um outro projeto. Quando a gente trabalha com, por exemplo, ali o tracking do site, é um outro repositório. Então, são 3 repositórios diferentes, são separados por contexto, né? Então, são funções, mas eu posso ter múltiplas funções dentro do mesmo repositório, mas só que no contexto semelhante. Legal, cara. E assim, vocês têm, né, tu comentou até ali que dias de pico tem bastante, né, consumo, né, dessas funções e tem uma alta demanda, né? Imagino que vocês tenham que ter um cuidado bastante grande assim para deixar essa disponibilidade, né, alta, né, e monitorar esses problemas, né, porque é bem crítico, porque a pessoa está ali esperando a resposta e tal, então tem que ter essa resposta ali, não dá para deixar na mão, né? Como é que vocês garantem que tudo está funcionando, né, num cenário aí onde tem uma escala bastante grande, muitas funções rodando ao mesmo tempo? Nesse cenário a gente utiliza principalmente o CloudWatch para a gente ter os logs, as funções e alertas, né, de algumas questões. E também a gente usa uma ferramenta chamada Datadog, que ela é bem conhecida, ela funciona muito bem, e que a gente monitora todos esses crawlers. Por exemplo, a cada 1 hora eu tenho alguém fazendo uma request, tem um watcher lá fazendo uma request para trabalhar, verificar se está batendo todos os dados que essa busca deveria trazer. Então, a gente utiliza essas 2 formas para monitorar tanto os lambdas e tanto quanto as funções mesmo, né, o resultado final, para ver se o resultado final está batendo 100% certinho, no contexto geral. Até o Marcelo tinha falado do dashboard uma outra vez que para usar para monitoramento, mas como a gente escalou muito, né, muitas funções, muito log, mesmo na conta paga, eles não conseguiram dar conta da nossa demanda de logs, travava o sistema deles. E aí eu entrei em contato com o suporte e o cara falou assim, cara, a gente cresceu muito rápido aqui também e a gente não consegue te atender hoje. Aí eu tive que dizer para eles, então tá bom, um abraço. Porque mesmo que eu pagasse... mesmo que eu pagasse, não resolveria meu problema. Então, não, mesmo que eu pagasse, não. Eu pagava pela plataforma, mas não estava resolvendo mais meu problema. Não conseguia ter os alertas em tempo real, estava demorando para me dar alerta, então a gente teve que trocar por isso. É engraçado esse relato, porque o Dashboard é uma ferramenta bastante conhecida, né? E o pessoal utiliza e tal. É uma ferramenta bastante boa, né, para esse propósito. É engraçado ver que vocês conseguiram quebrar, né, o Dashboard. Conseguiram bugar. Exatamente. Muito bom. Conseguimos bugar. E aí, como é que tá formado o time de vocês hoje, né? Tu tem essa parte de monitoramento, tem que cuidar, né, dos logs, desses alertas e tal. Como é que é formado esse time, né? Tu tem pessoas específicas para infra e ops também, ou são devs? Conta um pouco pra gente. Hoje o nosso time, né, a gente tem 8 programadores e todos são full stack. Eu tenho 8 programadores, uma product owner e eu no time de produto, né? Então, assim, nós somos uma startup, estamos aí, óbvio, com vagas abertas para o desenvolvimento. Eu acho que todo o Brasil está com vagas em aberto. Mas eu parto sempre da premissa, né, eu como gestor, de que a infra não pode ser um problema para a gente. Então a gente tenta automatizar o máximo possível para que eu não tenha problemas em ter uma pessoa específica para essa função. Então, basicamente, o que a gente estabeleceu foi o processo. Se está na master, está em produção. Então, comitou na master, fez o pull request na master, a hora que subir, vai avisar. E aí a gente tem todos os monitoramentos, né, de todos os sistemas, a gente monitora tudo, e quando tem algum problema a gente é alertado no Slack, no nosso canal ali,
e a gente já está olhando rapidamente para tentar atender. Então, mas a gente não tem ninguém específico hoje para tratar de infra, alguma coisa assim. É tudo os programadores mesmo que tratam isso. Legal, e eu acho que esse é um aspecto legal do serverless, né, que inclusive eu defendo bastante, e quero ver se tu concorda também, né, que o serverless permite, né, tu ter uma abordagem que nem essa que tu comentou, né, de não ter pessoas, às vezes, especialistas, né, em infraestrutura e operação, né, tu consegue aproveitar os skills dos desenvolvedores, né, claro, criando processos e tal para isso acontecer, mas tu não precisa ter essas pessoas especializadas, né, então é algo que muitas vezes não é colocado na ponta do lápis quando vai tomar uma decisão, né, se tu ficar muitas vezes só pelo custo absoluto, né, de quanto as funções vão gerar de custo e quanto uma arquitetura mais tradicional, às vezes com container e tal, ou com VM mesmo, vai custar, às vezes parece que, tipo, não se paga, mas se tu colocar, né, a questão de pessoas envolvidas e o custo, né, também para ter pessoas especialistas em infraestrutura e operação hoje, também é um pouco caro, né, de manter, né, e tu tem mais essa complexidade também para gerenciar, né. Sim, eu concordo 100% com você. Eu acho que essa facilidade que a gente tem, né, e a escala tão simples, vamos dizer assim, que às vezes, até como o Marcelo comentou, que pode ser um problema, mas para a gente é uma mão na roda eu poder ter um negócio escalável em minutos, sabe? Então, até porque hoje, né, a nossa operação ela tem uma escala cada vez maior, né? Quanto mais clientes eu tenho, maior vai ser minha demanda de uso. É diretamente proporcional. Então, isso é um negócio que está sempre no meu radar, é escala. Então, eu concordo sempre com você que ter uma pessoa de infra aqui para cuidar disso e depois orquestrar a máquina e não sei o que, não é o ponto, não é o momento que eu tenho que me focar. Eu tenho que me focar em outras coisas. Exato, e aí tu consegue deixar os desenvolvedores fazerem o que teoricamente é o que eles deveriam fazer, né? Que é desenvolver e estar mais próximo do que é mais nobre para o negócio, que é resolver o problema ali da empresa, do negócio, do cliente, no caso, né? Então, exatamente, entregar valor para o cliente, é isso que eles têm que se focar. Exatamente. E assim, a questão de convivência com legado, né? Tu comentou que vocês têm um sistema, um back-end Java ali, que ele centraliza as coisas ali, né? Conexão com o banco, por exemplo, tudo passa por ele. Vocês já tiveram algum problema, assim, por conta da escala do serverless, ele fazer uma carga muito grande nesse back-end e tu derrubar ele ou gerar algum problema nesse sentido? E como é que é essa convivência, né, do mundo serverless com um mundo um pouco mais tradicional, digamos assim? Cara, isso eu acho que é um negócio que no serverless é mágico, né? Eu poder, de um sistema Java, digamos, legado, eu vou chamar legado entre aspas, tá? Porque funciona bem, performance, mas é Java, né? Então a gente já se eu tivesse que escolher hoje, eu teria trocado já. Mas é uma convivência muito positiva porque dentro do meu Java, eu consigo chamar funções Lambda para tratar de problemas que com Java seria muito ruim de fazer. Eu teria um overhead muito grande para fazer, ou muito código escrito e sem escala. Então, muitas das questões novas que a gente vem tratando, que são questões dinâmicas de tempo real, que a gente trabalha, a gente chama a API do nosso back-end normal, porém essa API chama uma função Lambda que quando ela retorna, ela traz o dado resolvido, assim, que foi tratado na função Lambda. Então a gente tem alguns passos que a gente faz isso que, cara, resolve muito bem. Até hoje, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Até pelos aprendizados da galera aí, do Leonardo, de eles terem derrubado o Mongo deles. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa escala, porque o nosso robô, né? Nós somos um robô que funciona 24 horas. A gente vende
que ele funciona 24 horas, então ele não pode parar. Então a gente tenta, ao máximo, não ocorrer erros desse tipo, mas até hoje a gente não teve nenhum problema, assim, de sobrecarregar ele com os serverless, né? Óbvio, a gente já fez outras questões ali que derrubaram, mas com os serverless a gente não teve problema ainda. Maravilha. E tu falou ali, né, de coisas novas já sendo desenvolvidas com serverless, e aí o teu back-end Java, né, chamar isso através de API mesmo, né, imagina REST e tal. Eu fiquei pensando, como é que é essa tomada de decisão? Hoje, quando vocês vão desenvolver algo novo, primariamente é serverless, ou vocês têm aí um frameworkzinho para decidir se vai ser desenvolvido dentro desse back-end Java, ou tende a ser tudo serverless mesmo? Bom, como você já, no seu podcast, já falou várias vezes que não existe a bala de prata, né? Eu sou muito anti defensores de tecnologias, assim, sabe? Que defendem aquilo com unhas e dentes e querem fazer tudo naquilo e pronto. E o resto é tudo uma bosta, não funciona. Eu acho que não existe uma bala de prata, mas eu tento sempre olhar de como poderia resolver com Lambda antes de tentar resolver de outra forma. Esse é a minha premissa. O primeiro step dá para fazer com Lambda? Dá. Tá, então eu vou resolver assim. Ou, se não, né, a gente tenta de outras formas. A gente vai, não, então eu posso fazer um container, resolve assim, tá tudo bem. Então, são esses paralelos, né? Legal. E eu estava lembrando aqui até de um papo que a gente teve, né? E tu comentou, né, sobre uma forma que o serverless também ajudou vocês, né? Que não foi um aspecto técnico, né, dele, conceitual, né, de escala, alta disponibilidade, né, que foi mais no sentido de conseguir escalar o teu desenvolvimento, né? Quer contar um pouquinho desse caso aí, que eu acho que é bem massa aí, que mostra, né, que o serverless acaba ajudando mais do que só tecnicamente, né? Sim. Então, voltando só um pouquinho nos crawlers, né, que é o ponto inicial, a gente recebe dados, trata eles, faz a busca e devolve dados no mesmo formato. Isso possibilitou com que a gente contratasse pessoas de fora, por exemplo, freelancers, que desenvolviam essas integrações nesses lambdas. Então, como ele o que a task do freelance você vai receber esses parâmetros, você vai desenvolver estes, aqui está a sua função que você vai desenvolver, cara, eu escalo isso. Então eu tinha em paralelo normalmente 2, 3 programadores, né? Hoje ainda tenho, então é uma coisa que continua funcionando, que desenvolvem essas integrações para mim. Então eu tiro isso do meu time, né? Dou essa escala e deixo o meu time focado no meu produto, nas correções que têm que ser feitas, e consigo escalar essas integrações. E isso permitiu que eu setasse até um valor com o cliente já. Então, você quer uma integração nova, eu tenho um fixo, porque eu já contrato um cara que eu pago isso aqui também, para ele fazer essa função específica para mim. E para mim, como gestor, o cara tem um acesso a um repositório só, ele não precisa ter integração, ele não precisa ter banco de dados, ele não precisa ter nenhum outro repositório, ele vai, executa a função, comita para mim, eu valido essa função, faço pull request, está na master, está em produção. Então isso me deu uma escala de produtividade de integrações. Então, fazer 60 crawlers não é tão simples assim, né? Cada site é um site, cada integração é uma integração diferente, então essa escala foi impressionante, assim, é muito boa pra gente. Legal, e eu adoro esses relatos, né, porque hoje em dia, né, quando eu comecei eu defendia serverless muito mais nos aspectos técnicos, né, hoje em dia eu defendo serverless muito mais nos outros aspectos, que nem esse que tu está comentando, né, e algo que eu defendo muito que as empresas adotem serverless é por conta do timing, né, então, tu conseguir escalar teu time para trabalhar, e nem nesse caso
não precisa nem conhecer, né, a tua infraestrutura, né, ele consegue desenvolver dentro daquele contexto sem maiores problemas. Então, inclusive, do ponto de vista de segurança, né, tu também tá bem, né, nesse aspecto, né, porque eles não conhecem o restante, não conseguem nem tocar no resto do sistema. Então, muito legal, mas especialmente a questão de timing, né, uma coisa que às vezes tu ia levar um bom tempo, que nem tu falou, é complexo, né, de desenvolver. Se tu botasse isso numa fila, ia ser mais demorado, né, e dessa forma tu conseguiu escalar e ganhar tempo aí. E a gente sabe que tempo, né, no mundo aí de startup faz bastante diferença, né? Isso com certeza. Isso é uma das chaves de uma startup, é tempo, né, time. Então, quanto mais rápido, melhor. Legal. E nesse tempo de pandemia aí, né, de crise do Covid-19, né, eu imagino que ocorreu uma queda bastante grande assim na procura, né? A gente teve aí vários lugares no Brasil fechando as portas assim por vários dias, né? Especialmente o ramo hoteleiro, né? Foram um dos que pararam primeiro e voltaram depois e tal, né? Imagino que isso deve ter dado um impacto bem grande para vocês, né? O Serverless de alguma forma ajudou vocês também nesse aspecto? Cara, esse foi o momento que eu pensei comigo assim, por que eu não fiz tudo em serverless, né? Então, assim, como fecharam mesmo, a gente teve um monte de negociações com clientes, descontos e tal, a gente teve que reduzir o custo ao máximo no que a gente podia. E na utilização do serverless, como os hotéis estavam fechados, a demanda, óbvio, ela caiu a 25% do que a gente fazia. Então, 25%? Não, minto. Por exemplo, dia 16 de março, a gente fazia em média 25 mil atendimentos por dia. No dia 30 de março, a gente estava fazendo 2.500, quase 10 vezes menos volume de atendimento. Então, nesse período, as máquinas, os containers que eu tenho, eles continuam cobrando flat. Porém, os crawlers, as requests de NLP, de visita no site, começaram a cair. Então, assim, o meu custo automaticamente caiu no serverless. E isso e outras funções serverless, por exemplo, o CDN, o CloudFront que a gente usa da Amazon, também caiu. Então é aquele momento que eu digo assim, cara, seria muito legal se eu tivesse tudo em serverless, que eu tive que fazer outros movimentos, mexer em máquina, baixar a máquina, aquelas coisas todas que com o Lambda ali, com o serverless, eu não precisei fazer nada. E agora a retomada, né? Então a gente está retomando todo o volume de atendimentos aí, já estamos mais de, acho quase 70% a 80% do que era antes, e não precisei, como eu falei lá no começo, não precisei mexer em nada, tudo continua funcionando em escala muito legal, né? Subiu e desceu e ficou tudo certo, né? E até achei exatamente. E até achei bem legal que vocês postaram no LinkedIn, se eu não me engano, né, um gráfico mostrando essa retomada, né, do ramo hoteleiro, né, achei bem legal, que mostra, né, bem certinho a curva da queda, né, no começo aí da crise, né, e agora uma retomada já chegando próximo de uma normalidade, né, digamos assim. Exatamente, a gente chega agora numa retomada, né, a gente fez todo esse ensaio aí de 4 ou 5 meses sofridos, para agora a gente está a meta da empresa, né? A gente sentou para detalhar a meta da empresa, a meta foi de volta para o futuro. Então a gente quer, no final do ano, tá que nem a gente estava no começo do ano, sabe? Para tentar voltar, chegar nos mesmos patamares de novo, assim. Legal. E assim, pelo que tu já falou aqui, já me parece que se for fazer um balanço aí, o serverless valeu a pena para vocês, né? E pergunta assim que eu sempre gosto de fazer, né? Principalmente quando a gente fala de case aqui, o que tu indica assim para quem
talvez ainda não utiliza serverless na sua empresa, ou que é um decisor, né, que nem está num papel decisor que ajudou, né, a encabeçar essa questão de serverless na empresa. Que dicas assim tu dá para quem quer começar a utilizar e qual é a dica assim que tu dá? A principal dica que eu daria é: tente não pensar em colocar APIs REST que trafegam dados em Lambda, porque normalmente esse não é o melhor modelo que ele se adapta. As contas ali em alto volume, elas não são muito legais em cima disso. A minha dica é: tenta pegar um escopo separado, que você pode fazer uma função totalmente separada que vai te atender isso. Por exemplo, um processamento em paralelo, ou alguma busca de dados. Começa com isso, sabe? Para você se acostumar com o estilo serverless de trabalhar. E até se acostumar com preço, todo esse tipo de questão é um novo jeito de enxergar uma arquitetura, né? E também a dica é: você pode usar no seu legado, seja ele em Python, seja ele em Java, seja ele em Node, por exemplo, você pode utilizar serverless com isso. Você pode ir no seu legado: eu preciso fazer uma busca dinâmica, que aqui no meu Java não vai dar. Vai dar, mas vai ser complexo. Você pode pegar isso, cria uma função, chama ela lá de dentro, escala infinita, seus problemas estão resolvidos. Legal, isso permite que tu comece a adotar aos pouquinhos, né? Tu não precisa já querer migrar, né, a tua aplicação toda, que às vezes acaba nem fazendo sentido, né? Uma questão de não se pagar mesmo, né? Se está funcionando especialmente, né? Então isso permite, né, uma adoção mais gradual, né? Exatamente, eu acho que baby steps. Depois que você se acostuma, aí você vai dizer assim: nossa, cara, isso aqui é uma mudança completamente, né? E o Lambda, ele vem melhorando muito com o tempo, né? Eu tô falando do Lambda, que é o que a gente utiliza. Então, tem aumentado muito o tempo de execução. Era 5 minutos, agora é 15. Memória, no máximo 1024, agora já tem 3.000 megas de memória, 3 gigas de memória disponível. Então, assim, existem uma série de melhorias que vieram ao longo do tempo, que só trazem a robustez cada vez maior para o Lambda, né? Perfeito. E na mesma linha aí, né, que perguntei do que tu dá de dica e tal, que foi legal, né, que funcionou para vocês. Tu tem alguma coisa assim também que, tipo, diria, não façam isso porque a gente sofreu, já passamos por esse tipo de dificuldade, não vão por essa linha? Um dos principais problemas que a gente teve, né, foi se assustar com o preço. Como a gente faz um monte de requisição para o Lambda, a gente acabou vendo que, nossa, cara, o preço tá salgadinho. O que será que será que a gente está fazendo alguma coisa de errado? E a gente foi descobrir que a gente se negligenciava na configuração de memória, né? As faixas de memória da Amazon ali, do Lambda, elas mudam muito o preço. Então, chega a ser 5, 6 vezes menor. E a gente tinha funções que nem consumiam, sei lá, a gente tinha configurado 1 GB e consumia 124 MB. Então, a gente estava pagando quase 10 vezes mais o preço que a gente poderia pagar. Então, acho que a dica é: não negligencie a memória. Não deixa lá porque, entre aspas, é barato, mas quando você vê na escala, essas coisas começam a aparecer. Exatamente, porque não é a memória que foi consumida, né? É a memória que tu definiu que ele vai consumir, né? Exatamente. Legal. Cara, pô, bem legal esse nosso papo. Acho que a gente conseguiu passar aí por acho que toda a parte, né, do processo aí de desenvolvimento e conhecer um pouco mais como é que funciona o sistema de vocês. Só vou pedir para tu contar, né, um caso que também a gente conversou no outro dia aí
e que era sobre os hackathons que vocês participaram. Acho que é uma história legal aí para ilustrar também o poder do serverless. Acho que vai ser legal aí para contar para os ouvintes. Pô, legal, essa é uma história bem legal. A gente, na empresa mesmo, a gente faz um de vez a gente chama Hacka Suite, né? Ask Suite, Hacka Suite, que são, a gente pega um dia, todo mundo, o time inteiro, e resolve um problema da empresa. E o primeiro hackathon foi a gente mapear todos os hotéis do Brasil. Então a gente pegou desde as 8 da manhã até as 11 da noite, numa sexta-feira, todo mundo, o time todo programando para resolver esse problema. Então criou banco de dados, fez toda uma arquitetura para resolver isso. Então a gente mais ou menos mapeou 30 mil hotéis no Brasil. Isso sem usar serverless. Aí o segundo hackathon, a gente teve um desafio maior, que foi mapear todos os hotéis do mundo. Então mais ou menos uns 2 milhões de hotéis no mundo. E aí a gente... Pô, será que vai dar? Será que não vai dar? O outro a gente passou o dia inteiro processando aí 30 mil. E aí a gente, cara, vamos no serverless. Então, nesse segundo hackathon, a gente ao invés de terminar às 11 horas da noite, a gente terminou às 8 horas da noite, com 2 milhões de registros no banco de dados, porque a gente fez tudo com serverless, com Lambda. Então, a gente conseguiu coletar 2 milhões de registros, comparado que no outro a gente demorou até as 11 horas da noite processando dado para fazer. E a gente só não foi mais rápido porque a gente estava com medo de derrubar os sites que a gente estava buscando. Então a gente a gente setou um limite assim, de busca em paralelo para não derrubar o site do cara, né? Porque imagina, a gente, sei lá, deixa subir lá e a gente derruba o site do cara e a gente acaba o nosso hackathon também. Tipo, o cara começou a bloquear ali e a gente vai perder o dia todo. Então, colocar um o poder do serverless é esse, né? Exatamente. Legal, isso, quando tu falou essa história, eu fiquei na cabeça, vou pedir para ele contar, porque é bem legal, ilustra muito bem nessa questão de serverless, inclusive esse cuidado, né, que tem que ter para não derrubar os serviços que tu tá consumindo, né? Então tu tem que, ou tu combina, né, essa mentira com quem tá entregando o serviço, né? Ou tu pega leve, porque senão vai acabar te prejudicando, inclusive, né? Exatamente, vai acabar te prejudicando. Então, esse poder que tu tem na mão, tem que tomar cuidado, porque senão pode derrubar o cara de lá e não é isso que tu quer, né? Exatamente. Cara, muito bom. A gente chega aqui no final desse episódio número 6 aí do case da Ask Suite. Eu queria te agradecer bastante aí por ter topado fazer esse papo, contar um pouquinho aí da história de vocês e de como vocês têm se apropriado, né, das coisas boas de serverless aí para fazer o negócio de vocês girar, e eu acho que a comunidade sempre agradece aí de ter esse tipo de contribuição, né, que eu acho que a gente precisa para fortalecer também a comunidade serverless. Então é sempre legal poder conversar assim aberto e falar das arquiteturas, o que deu certo, o que deu errado. Então te agradeço bastante aí por ter topado esse papo. Pô, Evandro, obrigado. Eu te agradeço muito pelo convite. Gosto muito de contribuir nas coisas aí que a gente passa. Também queria te parabenizar pela iniciativa, né? Eu acho que como você mesmo diz, a gente tem pouco conteúdo em português sobre serverless, cases que acontecem aqui, então é muito legal essa sua iniciativa de trazer o podcast, trazer conhecimento e ver vários cases acontecendo, o Data Lake, aquela arquitetura gigantesca sendo orquestrada com serverless, acho que, e outros cases aí que vão vir também, acho que é uma iniciativa muito legal e só tenta contribuir para a comunidade como um todo, né? Legal, obrigado. E mesmo sendo boicotada pela minha filha de 1 ano e 8 meses, né, tentando derrubar a internet, aqui a gente conseguiu fazer a gravação do episódio, né? Legal, cara. Mesmo deu tudo certo. Deu tudo certo, no final deu certo. Então é isso, obrigado. Fechou? Aí, fechamos e a gente fica aí, então, até a próxima aí no episódio do Podcast Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Valeu, pessoal, até mais.